pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje a gente tá aqui pra falar do que é provavelmente uma das nossas estreias mais esperadas de 2019. Estamos esperando desde 2017, que é a segunda temporada de Dark. Antes de começar, não esquece de dar joinha no vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou dessa segunda temporada de Dark, quais perguntas foram respondidas, o que foi deixado em aberto pra terceira e última temporada. Se inscreve no canal se não é inscrito e aciona o sininho para receber nossas notificações. E nos segue nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram e nós estamos no Twitter. O que a gente fez antes da estreia de Dark? A gente reassistiu a primeira temporada, a gente maratonou na quarta, na quinta e na sexta, para quando terminasse o último episódio, a gente começasse o primeiro da segunda temporada. E daí hoje, antes de gravar esse vídeo, a gente reviu o nosso Dissecando Dark da primeira temporada. Se vocês quiserem assistir, está aqui na nossa lista em algum lugar do nosso canal, pra ver quais perguntas que a gente achou que foram deixadas em aberto e pensar se elas foram respondidas realmente nessa temporada. E o primeiro questionamento que eu acho que a gente deixou bem aberto no primeiro Dissecando Dark foi o papel da Charlotte nisso tudo. Porque na primeira temporada ela tinha ficado meio avulsa. Ela era a detetive da cidade, mas as famílias que estavam envolvidas nesse ciclo eram os Nielsen, os Canwald e os Tiedemann. Mas ela tem um papel muito mais importante do que a gente imaginava que ela tinha, porque a gente descobriu que ela é filha do Noah. E foi uma coisa interessante, porque a gente também não sabia qual era o papel do Noah nessa história. Foi duas questões que estavam andando juntos uma com a outra e que a gente não sabia de que forma elas estavam relacionadas. E a gente descobriu nessa temporada, então, quem afinal é o Noah, aparentemente, mais ou menos. A gente não sabe muito bem ainda completamente quem ele é, mas a gente entende que ele fazia parte dessa outra linha temporal que apareceu agora, de 1921, e do relacionamento que ele teve com a filha da Charlotte, que criou o maior bug dessa história toda, o melhor bug da temporada, que foi a filha da Charlotte sendo a mãe da Charlotte e criando esse novo ciclo infinito do ciclo sem fim, como diz como é o nome de um episódio, né? O que significaria que o Jonas mudar tudo não apagaria somente a existência dele. A parte mais importante de todas, né? E esse, querendo ou não, a gente viu mais uma vez aquela significância do Ouroboros, que é a cobra comendo o rabo dela. É o símbolo que eles usam para demarcar o caminho para chegar na passagem para as dimensões. Então, eu acho que nesse episódio que revela isso, que é chamado Ciclo Sem Fim, eu acho que ficou bem claro o quanto essa história é retroalimentada. Toda essa história se retroalimenta infinitamente num ciclo inevitável e infinito. É bizarro demais pensar nisso, é completamente creepy. E eu acho que a revelação da Charlotte, de quem são os pais dela e da relação dela com a filha dela, que é o mais mindfuck de todos possíveis. E ela é meio que o conduíte no futuro pra todo mundo acreditar na existência da viagem no tempo. Porque a gente vê o Jonas voltando, o Jonas do futuro voltando, pra falar com a Hannah, pra falar pra Hannah que ele é o Jonas e que vai ter o apocalipse, que ele vai tentar impedir que isso aconteça. E daí eles vão pra Charlotte. E daí pra Charlotte e pra Catarina. E a Charlotte é sempre o centro de tudo, porque a gente recebe também esse novo investigador, que é o Clausen, que tem segundas intenções ali, e ele trabalha junto com a Charlotte, e daí ele vai com a Charlotte pra Regina, e aí eles vão na usina nuclear, e a Charlotte tá sempre no meio de tudo, da mesma maneira que o Noah tá sempre no meio de tudo o que o Adam, a.k.a. Jonas, faz, que é outro momento extremamente mindfuck sobre essas três instâncias do Jonas e o que transformou aquele Jonas de 21 de junho de 2019 no Jonas todo bugado. Não, no Jonas todo deformado, que voltou pra 1921 e começou esse ciclo todo de novo, porque ele essencialmente tá criando o próprio ciclo ali em 1921, né? Abrindo os caminhos embaixo da mina, pra daí em 1953 a mina ser criada ali em cima, a usina ser criada ali em cima, e em 86 eles abrirem oficialmente essas passagens de buraco de minhoca e tudo acontecer como deveria acontecer. E vale lembrar que o Jonas, quando ele tentou, a ideia dele era tentar fechar a passagem, né? E então ele volta pra falar com a Hannah porque ele não consegue, não adianta nada ele fechar a passagem. Fechar a passagem só criou novamente tudo de novo. Porque tudo que eles tentam fazer pra impedir que esse ciclo continue, começa tudo de novo. Sempre faz parte pra alimentar esse ciclo, porque eles acham que eles estão fazendo alguma coisa diferente, que eles estão explorando uma brecha, quando na verdade não tem brecha, ele é completamente blindado. E eu gostei porque assim, a introdução do Adam
que a gente não teve absolutamente nenhuma informação na primeira temporada, foi muito bem feita. Eu gostei muito da forma como eles introduziram o personagem, como eles criam a ideia dele, como eles começam a falar sobre ele. E mesmo sobre a profecia, que tu começa, ai meu Deus, eles entraram na vibe de profecia. Não, a profecia era só, na verdade, uma ideia que eles criaram, os mais simples criaram, os peões criaram, pra tentar entender o que ia acontecer. E tem esses peões em 1921, que é o Noah, que são as pessoas de lá que não entendem o que tá acontecendo, e em 1953 tá se repetindo esse mesmo ciclo de 1921, com as pessoas sem saber o que tá acontecendo e acreditando que Deus vai salvar eles, que vai ter um paraíso, etc, etc. Então esses dois lados são os extremos opostos, mas eles estão ligados por essa crença, ligados por essa ignorância, pela falta de conhecimento que eles têm. E eu achei legal como foi instituído isso e como foi introduzida essa linha de 1921 também. Achei que foi muito massa essa linha. E eu só queria fazer um parênteses rapidinho sobre os nomes bíblicos deles, e se vocês acham que é legal, a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre isso especificamente, que eu acho que vale a pena tentar criar em cima disso. Mas Adam, primeiro homem da história, o primeiro homem do universo da Terra, e justamente o precursor das viagens no tempo, o criador de tudo. Noah, que ele mesmo disse na outra temporada que ele seria o Noé, que ia ajudar as pessoas a levar elas para esse outro lugar. E o Jonas, que é mais conhecido como Jonas da Bíblia, foi engolido por um peixe e acabou... era um profeta relutante. Então eu gosto muito dessas analogias que eles fizeram, mas dá pra explorar bem assim Dark por esses pontos também, já que a Alemanha também é um país extremamente religioso, principalmente na questão dos pastores e padres, como a gente viu nessa história. Outra questão que eu queria levantar de novo é sobre o espelhamento do que está acontecendo em cada uma das gerações com os membros das mesmas famílias, porque como a gente vê na abertura, são vários espelhos mostrando diversos momentos, e eu acho que isso conta muito sobre a história da série, porque na primeira temporada a gente viu as gerações que traem, que a gente vê a Agnes Nielsen com a mãe da Cláudia, a gente vê o Tronte Nielsen com a Cláudia, e depois a gente vê a Hannah com o Ulrich. Então são 3 gerações de Nielsen traindo alguém, e o Tiedemann também. E nessa vez a gente viu o câncer que o Egon Tiedemann, que é o avô da Regina, sofre. E daí nessa geração a gente vê a Regina. E também o Bartosz passando pela mesma coisa que a Regina passou nos anos 80. Que nos anos 80 o Ulrich e a Catarina prenderam a Regina no meio da floresta e deixaram ela presa numa árvore. E daí nessa geração o Magnus e a Francisca prendem o Bartosz nas cavernas. A Marta também estava junto. Prendem o Bartosz nas cavernas e deixam ele uma noite lá preso pra saber o que ele fez com a máquina do tempo. Então parece uma sanfona em que as coisas vão se encontrando e se repetindo gerações e gerações, porque essas famílias estão tão fortemente ligadas. Sim, e é interessante que a história basicamente transcorre entre essas famílias, principalmente, com elas se retroalimentando, criando as picuinhas em cada uma delas, as traições, as doenças e tudo, mas aí tem outros elementos de fora que começam a se interligar com eles e começam a fazer parte dessa história, e como se fosse um redemoinho puxando todo mundo pra dentro. A gente vê que o Adam tem as fotos das famílias, e foram eles ali que criaram essas famílias. Porque a Agnes Nielsen, que é a irmã do Noah, é a mãe do Tronte, pai do Ulrich. E o Noah é o pai da Charlotte, que é mãe da Elizabeth, da Francisca, da Agnes Nielsen veio o Ulrich, o Mads, o Magnus, a Marta, todos os principais peões dessa história. A única pessoa que é meio avulsa em tudo isso é a Hannah. E daí ela tem uma história específica pra ela, pra gente ver como ela é cuzona, que ela vai pra década de 50 com a máquina do tempo. Sim. Que as pessoas ficam tanto indo e voltando, que sempre tem uma máquina do tempo naquele momento. Duas coisas que eu achei interessante, que eu não tinha prestado, que eu não tinha lembrado da primeira temporada, é o paradoxo de Bootstrap, que é o momento onde alguém envia uma coisa que foi criada, uma coisa no futuro, pro passado, e a partir dali não existe mais um momento de criação, porque aquela coisa influenciou o momento da criação. Então eu não lembrava disso da primeira temporada, e essa temporada eles não exploraram tanto, mas a gente começa a ver que sim, não existe um começo, não existe um fim, porque esse paradoxo foi criado na primeira vez e ninguém mais sabe como é que ele aconteceu. Exatamente. Ninguém mais sabe de que forma, quem foi que criou a máquina do tempo, ninguém mais tem essas respostas, então a gente não consegue, porque eles estão todos presos dentro desse ciclo. Talvez se eu estivesse fora, conseguisse ver o que estava acontecendo ali.
E eu achei interessante que a gente viu bastante desse ciclo e dessa história do Bootstrap acontecendo várias vezes ali, em vários momentos, em várias situações, com vários elementos. Principalmente com o relojoeiro e com os elementos que transformaram a Cláudia no que ela é agora. Porque nós temos a Cláudia levando pro relojoeiro os planos da máquina do tempo, e depois o Jonas indo lá e mostrando a máquina do tempo que precisa ser consertada pra ele. E levando pra ele o livro que ele mesmo escreveu, e daí a gente fica pensando, ele mesmo escreveu o livro ou ele só reescreveu o livro que ele nem tinha pensado em escrever até aquele momento? Depois a gente vê isso com o Michael Kahnwald, quando o Jonas vai lá e tenta impedir que ele se mate e entrega a carta pra ele, e daí o momento de criação da carta foi perdido. Sim, é verdade. A única coisa que, revendo a primeira temporada e chegando nessa temporada, me deixou um pouco chateado foi alguns subplots que eu achei que iam ser desenvolvidos e que não tiveram muita relevância pra trama. Tá? A primeira coisa que a gente deixa delineado que a Hannah queria se vingar do Uruk, queria destruir a vida dele no presente, então ela faz aquele acordo com o Alexander. Eles meio que descartam esse subplot no começo da temporada, quando já que o filho dela desapareceu e etc, e ela parece que tá quase se suicidando. Mas eu fiquei esperando o payoff disso, que não aconteceu em nenhum momento. Achei que ia ter algum tipo de questão. Claro que depois ela vai pro passado, ela cozeia com ele e tal, mas dela com o Alexander não teve payoff, esse subplot. Mostrou um pouco mais do Alexander, que era uma coisa que não tinha sido muito bem desenvolvida na primeira temporada, mas ao mesmo tempo também a questão do Noah usando as pessoas, fazendo aquela máquina, não ficou muito claro qual era o objetivo dele, e essa é um plot importante, porque ele é um catalisador de tudo que aconteceu. O que ele queria afinal? Eu entendi, pelo que ele falou nessa temporada, que a ideia dele era ter a própria máquina do tempo, que ele estava tentando achar pessoas que eram escolhidas pelo tempo para poder utilizar essa máquina e tentar derrotar o Adam ou tentar fugir do Adam, porque é um momento que ele já não acredita mais no Adam e ele tá prestes a jogar tudo, acabar com tudo para poder superar o Adam. Né? Tanto é que a gente vê no final ele confrontando ele, tentando matar ele e falhando miseravelmente com isso. Então eu vou ter que acreditar que é isso. Ele tava tentando usar, só que foi um plot que praticamente não foi tratado nessa temporada, foi meio que esquecido, ninguém mais lembra que tinha aquela máquina do tempo, nem nada. E eles fizeram pra resolver isso, pra tentar amenizar essa questão, eles introduziram a partícula de Deus, que eu acho que foi uma das grandes revelações dessa temporada também. E o subplot do Clausen também, a procura do irmão dele, foi tipo um throwaway, ele tava ali só porque ele era a pessoa que ia desenterrar a partícula e causar um apocalipse. Exatamente. Então toda aquela parte de quem é que era o Alexander de verdade, aquilo lá tipo, era irrelevante, apesar da gente querer muito saber, porque a gente tinha chute de que ele era um espião. Eu achei que era um espião russo, tava tudo... talvez foi um subplot criado que eles acabaram não utilizando, pensando, não tem por que fazer isso aqui, vai adiante. Ele não tem nenhuma importância, porque ele não é originalmente de Winden. Então isso significa que ele não faz parte daquele grupo inicial. E também a parte do Bartosz. O Bartosz, tipo, ele parecia tão... Nossa, ele é uma peça importante, mas não, acho que ele tava ali só pra perder a máquina. Foi outro subplot, eu acho que meio mal utilizado, ou meio que eles não sabiam muito bem como tratar e acabaram só pra ter aquela máquina do tempo ali depois que a Hannah roubasse a máquina do Jonas. Exatamente. Então ele serviu pra devolver a máquina pra eles. Exatamente. A gente vê que quem acompanhou o Adam, quem tá acompanhando o Adam no futuro é o Magnus e a Francisca. São os dois que são os asseclas dele agora no futuro. São alguns dos viajantes, porque a gente descobre que tem um grupo de viajantes, que é o Sigmundus Creatus Est, que é a nova religião que foi criada, que é pra destruir as religiões e criar um novo paraíso na Terra. Porque Deus não existe, Deus é o tempo. Genial aquilo ali. Eu gostei muito do Adam, eu gostei muito da filosofia dele, eu gostei muito dos paradoxos que ele trata, eu achei um personagem muito interessante mesmo, gostei bastante do desenvolvimento dele e da forma como ele mostra que o Jonas, nada que tu vai fazer vai mudar. Você tá fudido, meu amigo. Sim, tá a conversa do Jonas velho com a Catarina, que eu achei sensacional. E ela querendo buscar o Mikkel de volta e dizendo, olha, tu não vai conseguir buscar o Mikkel de volta, porque eu já existo. Sabe? Então, é fútil. Toda a cena do suicídio, que ele vai lá e tentar convencer o pai dele a não se matar. E aí a Cláudia chega e diz, não adianta, vai tudo acontecer de novo. E se não acontecer, vai ter um mundo que vai ser pior, porque vai ser um mundo sem o Jonas. Então, tipo, é muito foda isso, porque é a inevitabilidade. É a inevitabilidade de tudo, da morte, inevitabilidade do ciclo, sabe? Não tem escapatória. Essa é a beleza dramática
de Dark. E daí, quando a gente vê o Noah tentando matar o Adam e não conseguindo, e daí a Francisca usando a mesma arma e matando o Noah, que a gente nota como o tempo garante que as coisas aconteçam exatamente do jeito que elas acontecem. E isso me lembrou muito Westworld, que é eles não sabendo se eles estão dentro do que eles foram programados pra fazer, ou se eles estão tendo livre-arbítrio. Muito bom isso. Então, te deixa meio triste pelos personagens, e a principal coisa é que ele te deixa duvidando se aquilo que os personagens estão fazendo realmente tá fazendo alguma diferença, ou se é só o que eles precisavam fazer pra tudo acontecer do jeito que aconteceu. E nessa dramática, nessa questão shakespeariana de drama, acho que o maior representante de todos é o Ulrich, que a história dele é muito filha da puta, mano. Ele ficar preso num hospício, sabe? A Hannah ir lá e pisar na cara dele. E o mais foda de tudo é a Hannah ficar no passado, porque o futuro dela não existe mais. O que isso vai influenciar no próximo temporada? Meio que pintou um climinha entre ela e o Tiedemann, né? Não vou negar que sim. E como provavelmente a mãe da Cláudia vai largar ele pra ficar com a Agnes, é capaz de que a Hannah seja a avó adotiva do Ulrich. Pode ser tanta coisa bizarra, porque eu adorei isso. Eu achei que foi maravilhoso, achei que foi tenso. É tenso, é agridoce. Não é agridoce, é só agri mesmo, sabe? Tipo, é só amargo mesmo. É azedo, deixa o gosto amargo na tua boca. Foi muito bom, gostei muito de ver ele encontrando. E o mais interessante é que eles não se privam de fazer os personagens se encontrarem, né? Ela encontra o Jonas, ele encontra o Mikkel, e os dois se reconhecem, sabe? Tipo, todo mundo se encontra, todo mundo tá conseguindo atingir o seu objetivo, todo mundo tá sabendo sobre viagem no tempo, todo mundo tá entendendo, todo mundo tá aceitando. Mas ninguém consegue mudar nada, porque o tempo é mutável. Quando a gente viu acontecendo isso 2 vezes, foi outro espelhamento. Em 53 a gente viu o Ulrich correndo pras cavernas, tentando voltar pro tempo dele, não conseguindo porque o Egon não deixou. Isso aí. E depois, nos anos 80, ele e o Mikkel fugindo pras cavernas, tentando voltar pro tempo deles, e de novo o Egon não deixou. Você sempre está aqui pra estragar tudo. Exatamente, da próxima vez eu vou te matar. A única coisa que eu me irritei só foi que toda vez que eles encontravam alguém no passado, em vez de dizerem, olha, eu sou o fulano, tal coisa, tal coisa, tal coisa, eles falam uma frasezinha que daí o cara lembrou, porque lá em 1950 ele fez isso lá com o cara. Isso tá meio exagerado já, vocês estão exagerando. Primeira vez foi legal, a segunda vez foi forçado um pouco. E, bom, a gente não falou muito da partícula de Deus ainda. Eu acho que 53, 52 e 1921, apesar de que 1921 teve mais peso, eu acho que o futuro foi mal utilizado. Eu acho que foi muito rápido a passagem por ali, não teve muita importância, a não ser o fato de ter a partícula de Deus lá. E da gente saber que a Elizabeth continua viva, da gente saber que a Marta morreu. E que ia acontecer o apocalipse, abre aspas, fecha aspas. E eu acho que foi basicamente isso que aconteceu ali, não teve mais muita Não, era só o Jonas tentando estabilizar a partícula pra poder voltar pra 2019, e daí ali em 2019 ele encontrou a Cláudia, e é ali que começa todo o negócio, essa é a teoria de Bootstrap que foi quebrada, que a gente não sabe a origem, porque a Cláudia ensinou tudo pro Jonas, e depois o Jonas ensinou tudo pra Cláudia. Exatamente. E ele ensinou pra Cláudia, que ela vai ensinar pro Jonas, que ele vai ensinar pra Cláudia, porque a gente teve finalmente o full envolvimento da Cláudia dos anos 80. Exatamente. E ela indo pra 2019, 2020 agora, descobrindo que o pai dela morre, todas essas coisas, que no fim ela matou o pai dela, foi muito triste aquela parte. Sim. E virando a Cláudia, que ela seria no futuro guiada pelo Jonas. E um detalhe que a Maria notou, que lembrou, quando a gente estava assistindo a primeira temporada de Dark de novo, é que essa temporada começou exatamente no dia que o Michael se mata, e a próxima temporada provavelmente vai acontecer no dia 27 de junho, que é o dia do Apocalipse. Que é o dia do Apocalipse. De acordo com a série. Sensacional, achei maravilhoso essa coincidência divertida. Bom, e vamos falar agora do elefante na sala. Porque assim, pra mim essa série, ela tava maravilhosa. Eu adorei todas as atuações, tavam... Nossa, cara, é ótimo. A trilha sonora é muito boa. O roteiro, a trilha, a fotografia, o desenvolvimento, os personagens. Sabe uma coisa que eu absolutamente adoro? Que cada vez que muda, dá um tique. Cada vez que eles trocam, não sei se é quando eles trocam... É como se fosse o relógio avançando. Tique. Porque o Helge fala tic-tac, tic-tac, depois que ele é solto pelo Noah, né? Sim. Porque a gente vê que ele funcionou, e que daí ele voltou bugado pra casa.
E a gente vê ele conversando com o Egon nos anos 80 e tal, tá. Continua falando o que tu tava falando. Porque eu não lembro agora o que eu ia falar. Gostei bastante disso. Uma coisa que tinha na primeira temporada, que eles não usaram mais nessa, e que eu achava muito legal. Não era sempre, mas várias vezes durante a série, quando eles iam encontrar alguém, começava a tocar uma música, a música normalmente estava tocando em algum lugar. Ou era na TV, ou era no rádio, ou era uma coisa assim. Eu achei essa montagem muito legal. Nessa segunda temporada eles não fizeram isso. Mas eu gostei bastante das músicas que tocaram no final. Eu acho que aqueles finais sempre com musiquinha era massa. Tudo isso estava ótimo, tudo isso estava maravilhoso. Nos 45 do segundo tempo eu me irritei. Nos 45 do segundo tempo quase estragou essa temporada pra mim. Eu espero que na terceira temporada seja melhor explicado. Mas aquela ideia de multiverso que eles introduziram no último segundo do último episódio não fechou pra mim, não casou pra mim. Eu falei isso no primeiro dissecando que a gente fez, que eu não achava coerente com esse universo que eles criaram, introduzir universos em linhas temporais, porque a graça dele, o drama dele, a tristeza dessa história é que eles estão numa linha temporal única e só essa linha existe e não tem o que fazer pra mudar ela, então tem que tentar viver nela ou tentar de alguma forma alterar ela, que eles não conseguem descobrir como. Tem dois pontos que eles falam nessa temporada que poderia indicar que algo aconteceu, que tem uma coisa diferente. E não tem mais nenhum tipo de setup, então quando essa revelação vem, ela vem do nada. E isso que eu não gostei. Eles falam de uma brecha, é o único ponto que eles falam em alguma coisa que não é explicada, que é uma brecha que pode ajudar a romper essa linha do tempo. E a Cláudia, que faz aquela declaração dizendo que eu vi um mundo onde o Jonas não existe e as coisas são piores. São os únicos dois... Não é o que você pensa. Não é o que você pensa. Perdão, não é o que você pensa. Então tem só esses dois pontos que eles levantam que poderia justificar, porque antes disso, em nenhum momento... Tá, e o Adam falando do paraíso, né? Vou criar um paraíso, mas pra mim isso pode significar qualquer coisa da própria linha temporal. Pode ser, inclusive, eles voltarem pro passado, lá no passadão mesmo. Eu não gostei disso, eu não gostei dessa introdução de multiverso de última hora como uma linha de escape, como uma forma de tentar justificar ou criar uma terceira temporada, um cliffhanger pra terceira temporada. E aí eu vou entrar no modo deboche aqui do GOT, que o Misael tem que fazer, infelizmente, mas me parece que chegou aquele roteirista, tava assim, trancado naquela última linha, e aí ele pegou, e o que eu vou fazer nisso aqui? Ele pegou e tirou 2 carreiras de cocaína e ele pensou, jovem gosta de cliffhanger, eu vou meter um cliffhanger aqui pra gente ter uma terceira temporada, pra gente resolver isso aí, e vai ser multiverso, que é a mesma coisa que toda série de porra de viagem no tempo usa. Não, eu acho que eles pensaram assim, ó. As pessoas que estão nesse ciclo nunca vão conseguir romper ele. A única pessoa que consegue romper o ciclo é alguém de fora do ciclo. Então precisa ter alguém de fora do ciclo pra romper isso. Mas não precisa ser de outro universo. Podia ser de outro momento no tempo. Não existe outro momento no tempo. Todo o tempo é cíclico deles. Não existe outro momento. O Klaus chegou ali de outro momento. Quê? O Klaus... O Klausen chegou de outra cidade. Ele faz parte daquele ciclo. Ele faz parte daquele ciclo porque a carta... Ele recebeu uma carta de alguém falando que o irmão dele tava ali, porque ele precisava ser levado pra lá, porque ele ia começar o apocalipse. Ele faz parte de um ciclo imutável. Não importa se a pessoa vem de 54, 55, 56, 57. O ciclo é imutável. Eles já deixaram isso bem claro em diversos momentos. Eu entendo. A única maneira de quebrar o ciclo é trazendo alguém de fora do ciclo. E alguém de fora do ciclo é alguém de outra linha do tempo. De outro multiverso. É isso que me irrita O problema não é existirem multiversos. É isso só ser abordado... Não é um problema. É isso só ser abordado no último minuto do último episódio, mostrando a Marta morta e outra Marta. Isso eu não gostei também. O fato de... Tem aquele momento de drama, tem aquele momento... Porra, olha só, ela morreu mesmo, hein? Fodeu. Não é que existe outra... Então tá tudo resolvido. Se tem outros universos, tem outros mundos, tá, beleza. Não precisa voltar pra ali, vai pra outro mundo, vai pra outro mundo. Tem tantas opções daí a partir disso. E eu acho que o multiverso é uma ideia tão preguiçosa, porque todos os filmes de linha do tempo, todos os filmes de viagem no tempo, acabam caindo pra essa situação. É porque são duas coisas intrínsecas. Mas existem outras possibilidades que tu pode abordar. Existe, por exemplo, a forma de viagem no tempo que é de Vingadores, por exemplo, onde o tempo é uma linha contínua, mesmo que o passado vá pro futuro, isso é uma linha contínua que não vai parar. Mas que pode existir um desvio
que vai criar dimensões. Assim, vou criar uma dimensão ruim se eu tirar as gemas daqui, vai criar uma nova dimensão. Ok, mas eles conseguem manter um fluxo contínuo de tempo sem fazer alteração. Outros momentos também, o próprio Asimov aborda tipos de viagem no tempo que não são necessariamente envolvidas com o multiverso, sabe? Tu pode trabalhar isso. O Máquina do Tempo, que foi o exemplo que eu dei inicialmente, é só uma história, é uma linha contínua de tempo onde, sabe, tipo, é isso, paciência. Tu tá vivendo, existe uma linha temporal só e só ela que existe. Não tem outros universos, não tem dimensões paralelas. Quando tu insere isso aqui, pra mim, tu tá caindo no clássico da cultura pop que todo mundo sabe, tipo, multiverso, realidades paralelas, Fringe, todo mundo já fez isso. Todo mundo já abordou isso 500 vezes. Eu sei que Dark pode dar um twist interessante nele, é isso que eu espero na terceira temporada. Porque vamos pensar o seguinte, o aparecimento da Marta, da nova Marta nisso, é a primeira vez que isso tá acontecendo? Ou isso é uma coisa que acontece em todos os ciclos? Porque isso pode voltar, pode ser sugado pra como o tempo é cíclico ali? Sim. Mas se eles querem finalizar essa história com a quebra do ciclo, ninguém dentro do ciclo consegue quebrar. Precisa ser uma pessoa de fora. Então eles precisam introduzir a possibilidade de ter pessoas de fora que podem vir e quebrar esse ciclo. Eu não vejo eles encontrando outra resposta pra isso. E daí na terceira temporada a gente só vai ver todo mundo se ferrando e não vai ter esperança pra absolutamente nada, porque tudo que eles estão fazendo tá nas cartas, tudo vai acontecer do jeito que tá acontecendo. Então... como eu disse, assim, ó, eu não gostei dessa cena, eu acho que foi de última hora, assim, inserida, sem nenhum contexto, sem nenhum tipo de preparação, diferente das outras temporadas que a gente tinha algum tipo de setup da outra temporada e tudo isso, que foi tudo muito bem, devagarzinho, construído. Esse enxerto de última hora que me incomodou bastante, sabe? Do nada, assim, é multiverso... E é isso, foda-se, isso que eu não gostei, porque eu gostava tanto de como era amarradinho, como tudo é inevitável, como todas as coisas acontecem. Pode ser que ela esteja inserida dentro do ciclo? Pode. Aí, outro problema, é a Marta, cara. Porra, ela tinha morrido, deixa a guria morrer, tá ligado? É trágico, é triste. É isso que forma o Adam. Aí do nada vem ela, tipo, não morri, na verdade, eu tô de boa aqui, vamos embora aqui, ó, pega esse, ó. Pega essa bolinha aqui, ó, vamos. A ideia é o Adam não existir. Ele quer tentar fazer o Adam não existir. Exatamente. Sim, eu sei. Mas aí dessa forma. Tipo, então, ela não morreu de brinks. Se foi a morte da Marta que fez o Jonas virar Adam, nada mais óbvio do que introduzir de volta a Marta pra ele não virar o Adam. Mas a gente sabe que não é, porque a gente vê o Jonas do futuro e, tipo, ele não... Tipo, a Marta morreu e tal, ele vai lá reencontrar ela, beleza, mas não é isso que tá motivando ele, ele tá tentando destruir o Adam do futuro ainda. A gente não viu como é que ele ainda tá Pois é, então eu acho que é um evento que acontece depois do futuro daquele Jonas do futuro. Não do Jonas do passado, porque o Jonas do passado, ele tipo... sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, realmente me desagradou bastante. Eu não tava esperando que fosse uma... Eu achei particularmente uma solução preguiçosa. Vamos ver como é que eles vão tratar isso aí na próxima temporada. Porque, por exemplo, uma coisa que eles falaram que eu achei legal, que poderia ser uma solução. Eles disseram assim, nós tentamos mudar coisas grandes. Que se a gente tentasse mudar coisas pequenas? Isso que eu achei interessante, sabe? E, tipo, tá aqui uma coisa interessante. Talvez isso vai devagarinho vai mudar tudo no futuro. E aí eles meio que descartavam, não deu certo, a gente tentou fazer e não deu certo. E aí, tipo, tá, então, né, paciência. Mas eu acho que era uma solução melhor do que fazer isso, sabe? Tu pode mudar? Pode. Mas como é que vai ser? Vai ser mudando um evento grande? Não. Vai ser mudando coisas pequenas. E aí, o último ciclo seria ele voltando em cada um desses tempos e mudando uma coisa pequena de cada lugar. Uhum. Mudando, sabe, uma pecinha em cada lugar e alterando todo o futuro. E isso ia ser pra mim mais interessante. Mais complexo, mais diferente, mais... completamente inesperado, assim. Talvez e dentro da lógica da série. Ele e a Marta vão fazer. Porque a Marta talvez tenha uma máquina do tempo que consegue levar ele exatamente pra onde ele quer ir. Não nos 33 anos. Uhum. Porque se ele for só nos 33 anos, 2020 tá destruído. Ele só vai conseguir mudar coisas em 21, em 53 e em 86 se ele conseguir chegar nas minas. Depois da explosão. Então talvez isso que a Marta tá ali pra ajudar ele a fazer isso. E a gente vai ver ele fazendo isso na terceira temporada, culminando com talvez, e eu espero sinceramente que termine com o fim da existência do Jonas. Sim, tem que ser assim. Eu acho que é o momento mais... É a forma mais trágica, mas é a forma mais certa de isso acontecer. Trágico demais e correto.
E assim como a gente fez em Game of Thrones, a gente tá estudando fazer um SQ ler seus comentários com todas as teorias de vocês. Então deixa aqui nos comentários se a gente tiver coisa muito interessante, se a gente tiver comentários bons pra gente ler. E se vocês estiverem motivados e quiserem ver um vídeo assim, deixa aqui nos comentários. E aí a gente pode fazer um novo vídeo falando sobre Dark, sobre outras teorias, sobre outras possibilidades que vocês imaginam pra essa série. Então é isso. Isso, por enquanto é isso. Chega de Dark por enquanto. É isso, gente. Não esquece de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam da temporada, quais foram as questões que explodiram a cabeça de vocês, quais perguntas foram deixadas não respondidas e que vocês esperam que sejam respondidas na última temporada. Se inscrevam no canal se não são inscritos, acionem o sininho para receber nossas notificações e nos sigam nas redes sociais. Nós temos página e grupo fechado no Facebook, temos perfil no Instagram, nós dois e o canal, e no Twitter, nós dois e o canal também. Tá bom, pessoal? Até a próxima!